Shalom, shalom. Shalom, shalom, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, shalom, shalom. Oi, Patrícia, como é que você tá, meu amor? Você tá bem? Tava vendo sua foto, como você tá linda. Denise, shalom, shalom, amada. Deixa eu já te colocar como minha moderadora aqui. Gente, a gente vai falar de novo sobre Jezebel. Muitas pessoas não pegaram a live que eu fiz de Jezebel, né? Eu acho que a primeira live que eu fiz sobre a Jezebel eu não consegui deixar gravada. Vamos ver se essa eu consigo deixar gravada. A da semana passada eu não consegui deixar gravada. Semana passada eu não consegui deixar gravada. Mas vamos ver se essa eu consigo. Quero trazer algumas chaves pra vocês. Nath, meu amor. Gente, eu vou fazer uma live com a Nath. Se preparem. Vai ter fogo. Unção, se prepara. Uma profeta. Karina, paz. A paz. Shalom, shalom. Flavinha, sai e entra de novo. Se tiver sem som, sai e entra de novo. Pra mais alguém tá sem som, gente, compartilhem essa live. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas sobre Jezabel, né? Sobre quem ela é, o que ela é um espírito ou não é. Hoje a gente vai desmistificar em relação a isso. Eu vou falar para vocês, né, onde ela tá, abaixo de quem ela está, tá? Ela é uma das que está abaixo. Ela faz parte da quimera que a gente está falando sobre a rainha dos céus, que é uma quimera. Então tem 3 rainhas que fazem parte dessa quimera. E Jezebel, ela tá nesse meio também, tá? A gente já falou de 2 rainhas e hoje a gente vai falar de Jezebel, que é uma rainha, mas não é considerada uma rainha no mundo espiritual. Eu quero trazer isso para vocês conseguirem entender. Shalom, shalom. Gente, eu tô com muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Se continuar assim, depois da live, eu vou ali no 24 horas rapidinho. Porque eu fiz o exame segunda-feira e desde segunda-feira eu não tô bem. Não estou legal. Então eu vou lá ver minha pressão, porque eu não tenho mais o meu aparelho de pressão. Não tem mais nada dessa parte que eu dei. Tinha uma colega minha que estava fazendo enfermagem também e eu dei pra ela. Mas é tão bom o aparelho de aferir pressão que a gente já tira todas as dúvidas, né? Mas eu vou lá ver minha pressão, ver como é que tá. Eu acredito que seja o exame. Acredito que passando isso aqui, eu vou ficar melhor. Em nome de Jesus. Vamos profetizar aí. Amém? Compartilhem essa live o máximo que vocês puderem. As perguntas que vocês têm sobre Jezabel, coloquem num ponto de interrogação. Lúcia, boa noite. Shalom, shalom, meu amor. Pega, coloca no ponto de interrogação, tá?
Porque aí depois vocês falam aqui, gente, eu não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo o que vocês estão falando, se vocês estão falando bem, se vocês estão falando ruim. Eu não vejo nada. Eu recebi, né, já vou puxar a orelha de vocês aqui também. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa, tá? Gente, tem muitas pessoas que me seguem que não são, né, que não são evangélicas, que vêm, né, pela curiosidade. Eu creio que Deus já vai tocar nelas, elas já vão ser tocadas. Só que essa pessoa, ela me mandou uma mensagem falando que tiveram intolerância religiosa com ela, tá? Então, gente, seja educado, tá? Tem muitos irmãos de outras religiões aqui também, né? Vamos orar para que eles entendam, para que eles abram os olhos. Eu vou falar sobre religiões, tá? Eu quero trazer isso em live também. Eu sei que vai ser muito polêmico, mas eu vou falar, né? E eu quero que vocês tenham carinho com as outras pessoas que não têm a visão aberta. Por que eu não gostava de crente? Porque crente queria enfiar na minha cabeça que eu estava servindo a um lugar errado. Mas não é assim. Vocês não vão convencer a pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Então, a gente tem que só falar a verdade de Jesus, falar do amor dele, falar quem ele é. Pelo que ela falou ali, parecia que alguém falou, foi intolerante à religião dela. Não sei qual era a religião dela, tá, gente? Não sei. Eu sei que tem muitos católicos que me seguem aqui, eu sei que tem muitas pessoas que me seguem aqui, mas não sei qual a religião dela. Não sei se ela é uma pessoa que é da bruxaria e veio por curiosidade daquilo que eu vou falar, né, daquilo que eu tô trazendo, não sei também se é infiltrado ou não, só que ela falou assim, por conta disso eu vou deixar de te seguir. Eu falei, glória a Deus, que Deus te abençoe, né, peço perdão, porque a gente não pode, nós não podemos fazer isso, porque a gente está afastando as pessoas de Deus, em vez de trazer elas para Deus. Eu não gostava de evangélico, não gostava, porque o evangélico já vinha falando para mim, falando que eu estava errada, que eu ia pro inferno, e eu falava, eu quero ir pro inferno mesmo, tá repreendido em nome de Jesus, mas eu falava isso, tá? Se vocês me conhecessem, na época que eu estava no ocultismo, vocês iam ver a resposta que eu dava para vocês. Então, gente, temos que ser cautelosos, temos que ser com carinho, não foi um humano que me convenceu, quem me convenceu foi o Espírito Santo, foi Jesus que apareceu para mim. Então, eles terão essas experiências também, é isso que a gente tem que orar. Orar para que eles tenham experiência com Deus, falar sobre as experiências, falar dos dons, orar por eles, se eles estão com dor, ore por eles, para que eles vejam o poder do Senhor, para que eles vejam que Deus ainda faz a mesma coisa que ele fazia antes, né? Então, é assim que a gente convence. A gente não convence falando que a pessoa está errada. Você não vai convencer ninguém. Exemplo, né? Ninguém serve a Jezebel, né? Eu já percebi isso. Ninguém serve a Jezebel. Só que, exemplo, uma pessoa serve a Jezebel. Você vai ficar, tá errado, porque ela é maligna, porque ela é do mal. Gente, não é assim. A visão dela, ela está fechada. Ela tem um tampão nos olhos. Se ela for uma pessoa como eu, que fui criada pelos demônios, que fui criada por Lilith, que fui criada ali por Deus Ebu, eles, pra mim, a minha visão deles é que eles eram pessoas boas, que eles cuidavam de mim, que eu merecia a repreensão porque eu estava errada. Mas a minha visão era que eles eram bons pra mim, que eles me protegiam, não adianta. Antigamente não saía da minha cabeça isso. Hoje eu vejo, né, que era tudo tortura, Satanás puro, sem vergonha, me enganou, me iludiu. Só que eu tive que descobrir isso mais no profundo com Cristo, indo mais e mais aprofundado no Pai. Então é Ele que convence. Nós só temos que falar da palavra do amor de Deus. Muitas pessoas não sabem por que Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas não sabem o motivo da ceia que nós tomamos. Muitas pessoas não sabem o motivo de serem batizadas. E é isso que nós temos que falar. Nós temos que falar disso, da transformação. Falar quantos nós fomos transformados. Eu falo aqui de potestade, falo de ossos do mal, falo porque isso aqui é um canal de libertação. Então eu vou falar, mas eu falo também do Espírito Santo. Também falo da comunhão. Também falo da gente entrar no profundo.
tá? O meu canal não é para evangelizar, mas vai e alcança as pessoas, graças a Deus, e que elas sejam evangelizadas através disso, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Não seja intolerante por sangue do Cordeiro, tá bom? Vamos ser, se você é um Pedro que nem eu, não fala nada, deixa a pessoa lá enganada, deixa a pessoa falar, finge que não tá nem vendo, eu sei que dá vontade de falar, mas finge que não tá nem vendo, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou orar por vocês no final, tá bom? Se vocês tiverem dor de cabeça, ânsia, qualquer coisa, vocês avisam aqui, tá? Eu vou tentar ver se alguém estiver passando mal. Eu não vou ler o resto, porque se eu ler, aí eu desfoco tudinho de informação que eu tenho que passar pra vocês, né? Perdoem a cabeça da grávida. Karina, não se sinta culpada. Também não sei evangelizar ninguém, tá? Também não sei. Não nasci para evangelizar. Não nasci para isso. Nasci para falar de libertação, de demônio, mas eu sei para quem falar. Eu sei como falar. Mas evangelizar, eu acho lindo evangelista. O ministério evangelista, eu sou apaixonada. Eu vejo eles, eu acho lindo eles indo para missão, indo para lugares. Eles falam de Jesus de uma forma que eu não falo. De uma forma que transforma, uma forma assim que você tem vontade de entrar na Bíblia e falar assim, eu quero conhecer esse Jesus que eles falam, quero estar agarrada nisso, né? Então não é natural, tá, gente? Cada um tem o seu ministério. Tem o ministério evangelista, tem o ministério missionário, que né, evangelista e missionário são os mesmos. Esse ministério, ele foi feito para evangelizar. E a gente... Muitos não são evangelistas. Eu também não sei evangelizar. Mas eu sei exortar. Então, se o povo for me puxar a orelha de vocês, eu vou puxar. Amém? Então, vamos lá, gente. Eu quero começar falando de Jezabel. Coloquem aí pra mim, na caixinha de perguntas, no ponto de interrogação, as perguntas de vocês, tá? As dúvidas de vocês. Muitas pessoas falam muitas coisas sobre Jezabel. Que Jezabel, né, a gente sabe que o espírito de Jezabel, quando é uma pessoa que manipula as pessoas, que é uma pessoa quando ela quer destruir o ministério profético. Isso muitas pessoas já sabem, né? Mas tem muitos traços e muitas coisas de Jezabel que a gente não percebe em nós mesmos. Então, gente, o tema das minhas lives, eu quero que vocês identifiquem em vocês e não no outro. Eu sempre vou repetir isso aqui pra vocês. Não é pra você ficar pensando no teu coleguinha. Não é pra você ficar pensando lá no pastor ou na pastora. Ou pensando no teu irmão do lado. É pra você pensar em você. É pra você verificar se você tem esses traços. Tá? Esse é o intuito de trazer essas lives. Porque você libertando você liberta uma nação através de você. Muitas pessoas também serão libertas, tá bom? Então o intuito é você prestar atenção. Eu estou fazendo isso? Eu faço isso? Tá? Então vamos lá. Eu tenho tanta coisa para falar de Jezabel. Gente do céu. Primeira coisa, né? Aquilo que eu já falei para vocês. Ela está dentro, tá? Dessa quimera, então ela faz parte dessa quimera, então eles se unem como uma quimera, eles se fundem como uma quimera, então ela faz parte também, junto com Lilith e Ecária. Ecária? Deixa eu ver. Como que vocês chamam? Eu chamo de Ecária, mas não é Ecária. Pera aí, segura aí, gente. Astarote, né? Vocês chamam de Astarote. Então, ela tá junto com essa rainha Astarote. Então, Lilith, Astarote e Jezabel. Jezabel, ela não é um trono, tá? Por mais que ela esteja fazendo a fusão e se tornando uma quimera junto com as duas rainhas, ela não é um trono, tá bom? Jezabel, ela é uma potestade, tá? Então, anota aí. Jezabel, potestade, ok? Não é um anjo caído, ela é um anjo caído, não é um espírito, ela não é um espírito
imundo, ela não é um demônio, ela é uma potestade, tá? Então ela é um anjo caído. Ela está embaixo de 3 tronos. Então ela obedece a 3 tronos. Quais os tronos que ela obedece? Afrodite, Atena e Lilith, tá? Então ela obedece a Lilith, que está na rainha dos céus. Então ela é uma potestade que obedece ao trono de Lilith, tá bom? Amém? Isso é muito importante vocês saberem, tá? Muitas pessoas ficam confusas. O que é potestade? O que são tronos? Nem todos são tronos. Tronos são aqueles demônios, tá? Vamos colocar demônio porque vocês conhecem mais como demônio. Mas são aqueles, tá? Anjos caídos que recebem adoração. Todos os demônios que recebem adoração, que são títulos de rainha, rei, tá? Esses são tronos, tá bom? Eles governam pessoas, eles são adorados, eles recebem incensos. Imagina, né, o tanto de trono que tem na Índia. Vocês já pararam para pensar? Na Índia eu acho que tem mais de 3.000. Alguém me corrige aí. Não sei, eu não lembro agora a quantidade, mas eu acho que tem mais de 3.000 ídolos na Índia. Se não for para mais, né? Se não for para mais. Então, todos esses são tronos, tá? Então, Jezebel, uma potestade, ok? Se vocês forem ver na palavra de Deus, tá? A Jezebel, ela é filha de Etebal, rei e sacerdote de Asterá, tá? E a rainha de Israel ao se casar com Acabe. Então, ela vira uma rainha de Israel quando ela casa com Acabe. Gente, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça: Jezebel não existe sem um Acabe. Jezebel sempre vai ter um Acabe. O que significa isso? Uma pessoa que ela manipula. Uma pessoa que tem poder e que ela manipula. Não é qualquer pessoa. Ah, não. O Acabe aqui é as pessoas que estão, né, ali, que são ovelhas. Vamos falar da igreja, tá? Que são as ovelhas. Não. Tem que ser uma pessoa que tem patente, tá? Então pode ser o pastor, o apóstolo, um líder espiritual que tenha, né, ali poder sobre a igreja. Então, ela sempre precisa de um Acabe. Não existe Jezebel sem Acabe. Não existe só a pessoa com espírito de Jezebel sem ter esse Acabe. Ela precisa de um Acabe para que ela manipule, para que ela consiga fazer aquilo que ela deseja, tá? A Jezebel da palavra, ela era, né, uma sacerdotisa de Baal. Então, ela traz a idolatria, tá? A prostituição espiritual e perseguição aos profetas do Senhor. A gente sabe sobre isso, né? Sobre a perseguição que a Jezebel tem contra os profetas. Ela sempre quer matar um profeta. Ela sempre vai tentar o máximo que ela pode de matar um profeta. Porque um profeta pode revelar o segredo dela. Pode revelar que ela está ali. Então, ela sempre vai tentar matar um profeta. Só que a maioria não sabe que Jezebel, ela é um profeta. Então, você vai ver essas pessoas com o espírito de Jezebel sendo profetas, eles profetizando, eles falando, tendo palavra de conhecimento ou palavra de profecia, ou perdão, tendo o dom de profecia. Então, ela vai ter também, então ela também é, ela ou ele, tá? Porque o espírito de Jezebel também tem homens que têm espírito de Jezebel, que tem esse poder de manipulação, tá? Que a gente chama hoje de pessoas narcisistas, tá? O espírito de Jezebel é nítido em pessoas narcisistas, tá bom? Então, ela manipula, então vocês têm que entender, essa pessoa, ela também é um profeta e vai tentar apagar esses outros profetas, porque ela vai dar profecias erradas. Muitas profecias dela vai acontecer, mas ela está, né, no engano, ela está ali alterada, ela não está nos caminhos do Senhor, tá bom?
Eu já falei que ela é conectada, né? A rainha dos céus. O que que ela manipula, o que que ela gera, né? Eu coloquei aqui que ela gera muito medo nas pessoas. Então, é aquele líder ou aquela líder espiritual. Infelizmente, acontece mais com as mulheres do que com os homens, mas vocês vão ver, né? Exemplo, tá? Ver isso se tá acontecendo com você. De você manipular aquela pessoa que tá do seu lado. Eu tô dando exemplo, mas não é pra você pensar naquela pessoa, em outra pessoa, é pra você pensar em você mesmo. E isso tá acontecendo com você? Você tá com essas características, tá? Ou tem alguém que tá te manipulando dessa forma? Porque uma pessoa que é manipulada emocionalmente, espiritualmente pelo espírito de Jezebel, por uma pessoa que tem, tá? Que tem esse espírito, essa pessoa vai ficar com medo. Então é uma pessoa que tem medo, pode ser um líder espiritual, mas ele tem medo, ele se isola, ele chega a ter depressão, tá? Então ela dá depressão. E muitos líderes espirituais, principalmente, Elias, ele sofreu isso. Elias teve depressão. Por isso que Elias, ele foi para a caverna, né? Ele teve depressão, ele teve medo. E isso vai acontecer, pode acontecer com você, tá? Isso para você entender que você está sendo manipulado. Ou você pode gerar isso em outra pessoa. Então você tá manipulando essa pessoa a ponto dela estar se isolando, a ponto dela ter medo, a ponto dela estar em depressão, mesmo ela sendo uma pessoa que ora muito, que jejua muito. Então vocês têm que analisar isso, tá? Ela vai tentar de todas as formas neutralizar, tá? Os servos de Deus, principalmente os profetas. E como que ela vai fazer isso? Como que ela vai manipular, né? Ela usa também o poder da Kundalini. Então ela manipula essa pessoa. Ela pode até depositar os ovos de Kundalini nessa pessoa, tá? Para que essa pessoa ela ache que ela está sendo usada por Deus e ela na verdade ela está sendo usada pelo espírito de engano, pelo espírito de Piton ou pela Kundalini, que não são os mesmos, tá bom, gente? Então, o espírito de Piton, ele sabe o futuro. O espírito de Piton, ele verbaliza o que vai acontecer na sua vida. Ele fala a verdade, realmente, coisas que vão acontecer. Só que é no engano, né? É um espírito imundo e não sendo usado por Deus. Então ela vai tentar usar essa feitiçaria, essa sedução para manipular. Como que você vai fazer essa profecia? Como que você vai dar essa profecia? Tá? Então muitas pessoas usam as profecias hoje em dia. Isso me dá até um nervoso, que as pessoas elas começam a falar muito, exemplo. Ah, você vai ser rico. Deus vai derramar várias bênçãos em você. Daqui a pouco a pessoa tá falando a mesma coisa para outra pessoa. Eu não sei se vocês já viram isso. Que várias pessoas, ela dá a mesma profecia. Sempre a mesma profecia. Ah, porque Deus tá derramando sobre você. Ah, porque você vai ser muito rico. Ah, porque você vai para nações. Todo mundo vai para nações. Nunca é algo diferente, nunca é algo, né? Não é algo que Deus está entregando, uma profecia, é Deus que entrega. É revelação de Deus. Então Deus vai entregar algo do teu íntimo primeiro. E depois ele vai profetizar na sua vida, vai falar sobre aquilo que ele quer em você. Para onde ele vai te levar, tá? E Jezebel, ela manipula isso. Então você fica achando que você vai ser missionário. Você recebeu a palavra que você vai ser missionário. Você não vai ser. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que recebeu uma profecia de que ela iria se relacionar com uma pessoa casada. E que essa pessoa casada era a pessoa de Deus para ela. Gente, olha o absurdo. Olha o absurdo. Ela recebeu essa profecia. Aí ela realmente, depois ela conheceu uma pessoa que estava no casamento. Ela ficou com essa pessoa e ela começou a receber sempre profecias que ele era um homem certo para ela. E ela era amante. Gente, da onde já se viu isso? As profecias de Deus não vão contra a palavra de Deus. Então, se não pode adultério, não adianta você falar, foi Deus que profetizou esse homem na minha vida. A mulher dele tá morrendo.
Aí ele vai largar a mulher dele. Sendo que na Bíblia Deus fala que não deseja que se separem. Não deseja que tenha um rompimento. Pode ter, mas ele não deseja isso. Deus não vai contra a palavra dele. Nós temos que colocar isso na cabeça. Muitas pessoas não leem a Bíblia e muitas pessoas querem aquilo que está no coração delas, né? Então elas querem permanecer. Então tem muitos mesmo sendo manipulados por espírito de Jezebel, recebendo esse tipo de profecia, lançando esses tipos de profecia. Já vi cada profecia que só o sangue do cordeiro, tá, gente? É só discernimento de espírito mesmo, pra gente conseguir. Por isso que é tão importante vocês buscarem esse dom. Gente, a Jezebel, ela traz a confusão da identidade. Então você não vai saber quem você é. Você vai ficar naquela manipulação. Eu sou profeta? Eu sou missionário? Eu sou... Qual o meu ministério? Quem sou eu em Cristo? Quando eu falo isso pra vocês, a maioria fica meio perdido. E eu sempre falo pra vocês, quem são vocês em Cristo? Se eu perguntar pra vocês, a maioria só fala filho. Vocês não sabem a identidade de vocês. Ah, eu sou filho. É, filho? Tá, e o que mais? O que mais que vocês são? O que mais Deus te entregou? O que você tem? Quais são suas promessas para essa geração? Por que Deus te trouxe aqui na terra? Porque Deus combinou com você antes de você vir pro ventre da tua mãe. Ele teve um tete-a-tete contigo. Ele conversou com você e falou o que você faria aqui. As pessoas não sabem qual é a identidade delas. Elas sabem quem são filhos, mas vivem como servos. E Jezebel usa isso. Usa isso e as pessoas, como que nem eu falei, né? Eu também falava que eu era uma ferramenta de Deus. E hoje Deus, ele tem me tratado muito e falado, não, você não é minha ferramenta. Você é minha filha. Você é minha filha ungida. Você não é minha ferramenta, porque ferramenta eu uso e deixo do lado. Eu não tenho contato, eu não tenho intimidade. Filho, eu pego no colo. Filho, eu converso, eu mimo. Gente, olha a diferença. Olha o tapa na cara que a gente recebe de Deus. Foi o que eu recebi, o tapa na face. Nunca mais falei que eu sou, né, uma ferramenta nas mãos de Deus. Eu posso ser um vaso que ele quebra, refaz, e isso é verdade. Bota óleo ungido, o óleo esvazia, daqui a pouco eu tenho que me encher de novo. E é assim. Mas nós temos que parar de falar com a boca que somos filhos e continuar como servos. Porque é isso que Jezebel quer de você. Ela quer te manipular para que você fique assim. Para que você continue sem a tua identidade. Sem saber como as pessoas acham que não podem consagrar um suco de uva e um pão dentro de casa. Pessoas que acham que não podem orar dentro de casa e mandar o demônio embora. Gente, tá sobre você. Onde que tá na Bíblia que é o teu sacerdote que tem que ser um líder espiritual para isso? Pelo sangue do Cordeiro, que religiosidade é essa? Jezebel controlando vocês. Jezebel colocando no coração de vocês que vocês têm que permanecer na escravidão. Vocês não saíram de uma prisão que é o mundo para entrar em outra. Vocês não saíram, vocês são livres em Cristo Jesus. Deus derrama a unção, Deus derrama sobre todos nós. Sim, os nossos líderes espirituais têm patentes diferentes. Sim, eles alcançam lugares que nós não alcançamos. Eles oram e acessam ambientes espirituais que nós ainda não estamos preparados. Isso sim. Agora, você poder ler tua palavra, ter, né, o discernimento, a revelação da palavra, você orar dentro da tua casa, mandar embora os demônios, você ungir o suco de uva dentro da tua casa, para você tomar a ceia dentro da tua casa, você pode, você é livre em Cristo Jesus. Amém? Então, isso tudo é Jezebel. Ela vai fazendo essa manipulação. E aí a gente sabe que acontece muita coisa, né? Dentro do nosso meio. Às vezes você está sendo usado por Jezebel e você nem percebe. Muitas vezes você está manipulando as pessoas ao teu redor com a tua verdade. Quantas pessoas não fazem isso? Não, porque eu carrego a verdade. Não, porque eu sei. Porque é isso.
né? Muitas pessoas chegam pra mim, eu vou dar o exemplo de como elas fazem comigo, tá, gente? Tem muitos exemplos de fora, mas eu não gosto muito de usar mais, porque já me falaram que eu fico usando os exemplos das pessoas. Então eu vou começar a usar os meus. Se eu falar muito de mim, vocês me perdoem, podem me corrigir, falar aí, não, pode usar, Jéssica, outro testemunho, ou conta um testemunho seu aqui que eu quero escutar também, tá bom? Mas as pessoas, elas tentam manipular as outras pessoas. Então, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, tá? Eu era uma pessoa manipulável. Quando eu cheguei em Cristo, eu não entendia nada, não sabia nada do que estava acontecendo, não sabia quem eu era, não tinha identidade, né? Acabei de chegar, não sabia se eu podia ler a Bíblia, não podia, disseram pra mim que eu só podia ceiar quando eu fosse batizada. Então, eu tinha várias perguntas, muitas delas não respondidas, e isso foi um estopim, isso foi uma deixa para que Jezebel fizesse uma manipulação também na minha mente e na mente do meu esposo. Então, nós fomos manipulados pelo espírito de Jezebel. A gente não podia, tá? Isso na congregação. Nós não podíamos ler livros de fora. E eu, né? Como estava também outra Jezebel, né? Tinha guerra de duas Jezebel. A outra Jezebel estava no meu ouvido falando, não, você pode, o Espírito Santo mandou, você tem que fazer. Então eu desonrei os meus pastores, porque os meus líderes espirituais falavam, você não pode ler isso, você não pode fazer esse curso. O que eu fazia? Eu fazia porque a outra Jezebel estava falando, se o Espírito Santo falou para você fazer, você faz. Então eu estava em desobediência, eu estava em rebeldia dentro da igreja. Então, para você ver o que acontece, a gente nem percebe. E através da gente, tá? Através de mim e do meu esposo, nós começamos também a falar para outras pessoas aquilo que estava acontecendo na nossa vida. E isso foi uma manipulação. Olha só, eu acabei manipulando outras pessoas para causar uma rebelião dentro da igreja. O que Jezebel faz? Exatamente isso. Jezebel, ela faz essa rebelião dentro da igreja, essa separação. Ela vai tentar matar o profético, mas ela vai fazer essa separação. Ela quer ter o controle de tudo e de todos. Então, eu tinha identificado a Jezebel nos meus líderes espirituais, mas eu não tinha percebido numa fonte mais próxima de mim. Eu tinha percebido lá, eu falava, olha, parece o espírito de Jezebel, fui estudar, e aí fui me aprofundar no espírito de Jezebel, o que ela fazia, né? E a gente era o Acabe, a gente era totalmente o Acabe. Tudo que Jezebel falava, a gente fazia. Depois o Espírito Santo me acordou, você está em desonra, você está em desobediência, você não pode fazer isso. Se nós estamos embaixo de uma autoridade, e os nossos líderes espirituais falaram, você não pode ler isso, e você lê, você está em desobediência. Infelizmente, você está em desobediência. Então, nós temos que obedecer. Nós escolhemos estar embaixo desses líderes. Se não tá bom para você, não esteja embaixo desses líderes espirituais, tá? E hoje a gente vê muito, né, o espírito de Jezebel atuando dentro de nós e dentro da igreja. Porque nós, muitas vezes, queremos manipular as outras pessoas naquilo que nós queremos. Vou dar outro exemplo, tá? Quando comecei a acreditar e saber, né, sobre os espíritos imundos e mais profundo descobri que tudo aquilo que eu tinha vivido no ocultismo também servia para Cristo, eu comecei a falar. Então eu era bocuda. Eu falo para vocês aqui, para vocês não falar que a pessoa tá errada, porque eu já fiz isso, né? Eu vivi e ainda fiz também. Então hoje eu sei que isso não traz ninguém para Cristo. E aí, o que eu fazia? Não, porque você tá errado. Não, porque isso daí é uma seita. Você tá numa seita, sai daí. Não, porque eu tenho que, eu tenho prova. Não, porque é isso. Porque eu tinha aquela certeza de que era aquilo e acabou. E não é isso, gente. Não é isso. Às vezes o Espírito Santo deu outra revelação para a pessoa da mesma palavra que Deus entregou para você. E aí você tenta manipular
tá? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa de fora também, que chegou em mim e falou, eu tô buscando mais, eu tô indo mais profundo, mas na minha igreja ninguém tá indo. Gente, eu recebo muitas mensagens sobre isso, né? Muitas pessoas que estão indo no profundo, a igreja não tá nesse nível. A igreja não tem conhecimento de libertação, a igreja não vai ali, não tem esse conhecimento. E aí, o que a pessoa lá começa a fazer? Tenta manipular, né, o líder espiritual, para que o líder espiritual, ele comece a se mover como ela. Mas, gente, não é assim. O que eu falei para vocês? Quem convence é o Espírito Santo. Se você tá tentando manipular os teus líderes espirituais para que eles creem naquilo que você tá carregando, não porque é jejum de 40 dias, não porque você tem que cear todo dia, não, quando você começa a impor isso para as pessoas que não têm conhecimento sobre isso, e você começa a se sentir que você tem mais conhecimento do que seus líderes espirituais, que você começa a se sentir que você está maior que seus líderes espirituais, cuidado, porque você pode estar com o espírito de Jezebel, igual a Cabe que mandava, e Jezebel que dominava. Então, ela dominou ali, porque Acabe era fraco. E muitas pessoas estão tentando fazer isso com os líderes espirituais, e não é assim que a gente vence essa batalha. Nós vamos orar, nós vamos deixar que o Espírito Santo manifeste através da nossa vida e que as pessoas vejam aquilo que nós carregamos. Eu não fico pedindo para vocês, um monte de gente me segue, isso. Por quê? Para mim é um certo manipulação. No meu ver, tá? No meu olhar, não tenho nada contra quem faz isso. Cada um sabe o ministério e aquilo que Deus colocou no coração. Mas para mim, parece uma certa manipulação. Porque tem pessoas que não estão preparadas para estar no meu Instagram. Tem pessoas que não estão preparadas para escutar e ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Tem pessoas que não estão. Tem pessoas que eu falo, deixa de me seguir. Vá. Um dia você vai voltar. Um dia você vai estar madura para escutar aquilo que eu tenho a dizer. E muitas pessoas, elas querem mandar aqui, mandam mensagem para mim, assim, com a certeza daquilo que elas estão falando. E isso é uma manipulação. Quando você quer e você tem dúvida, você vai perguntar assim, olha, eu acreditei nisso muito tempo. Vou dar um exemplo, tá? Do que aconteceu comigo com a apóstola, que muitas pessoas sabem. A apóstola não estava falando de mim, não é minha apóstola Larissa Arapolo, tá? É uma outra apóstola, eu acredito que ela seja apóstola. Essa moça eu não sigo, tá? Não conheço, não conheço conteúdo, então não sei, tá bom? Eu só sei que eu recebi muitos rios dela falando sobre uma bruxa que ela acreditava que estava infiltrada na igreja e que tinha dado um testemunho e que tinha falado, etc. E não era o meu testemunho, porque eu não tinha falado aquilo no meu testemunho. E eu sabia que não era eu. E aí as pessoas começaram a falar, é você. Eu falei, gente, não sou eu, não falei isso no meu testemunho. Se vocês forem ver no Crente Podcast, não tem essa parte que ela falou, que é falando dos bruxos, né? Mandando cortar o cordão de prata. Não é em relação a isso. O que eu fiz? Fui lá, coloquei no comentário, gente, quem tá achando que sou eu, não sou eu, reveja um vídeo, não sou eu, porque eu fui enxurrada, foi uma enxurrada, gente, foi uma enxurrada de mensagem pra mim, que era eu, um monte de gente deixou de me seguir, e gente, não sou eu que vou me justificar, quem vai me justificar é Cristo, quem vai mostrar pra vocês se eu tô em Cristo ou não, é Ele, quem convence é o Espírito Santo, isso eu já sei. Tá? Até das pessoas quem convence é o Espírito Santo. E aí, eu só falei isso no comentário, não sou eu. E aí ela pegou, né, e ela falou alguma coisa, ou outras pessoas falaram, e eu falei assim, gente, eu aprendi assim também. Eu aprendi a mandar cortar o cordão de prata. Né, que o anjo pedindo pro anjo cortar o cordão de prata do bruxo. Tem outras formas de batalha espiritual. Que eu acredito que essa apóstola, ela não tenha vivido. Eu acredito que ela nunca deu, ou nem sei falar, perdão a palavra, mas eu acho que ela nunca se deu com a bruxaria,
Como eu tive que enfrentar, enfrento até hoje, porque eu vim de lá, eles não me deixam em paz, isso é deles, porque eles sabem o que eu sei, eles sabem e eles tentam. E eu lidei com muitos bruxos, e ela falou que não podia falar, eu falei assim, mas eu falo também isso, aprendi assim, que você tem que cortar o cordão de prata, porque ela falou que não podia, porque senão você matava, né? Aí eu fico pensando, gente, o meu raciocínio, minha pessoa, que nem eu falei, eu não conheço a história dela, eu acredito que ela não tenha lidado com isso, com bruxos, porque se ela tivesse lidado com bruxo, ela não falaria isso, porque quando você lida com bruxo, gente, batalha espiritual, é guerra. Bruxo vem, se você não tem espada, se você não tem armadura, você não vai conseguir lidar com bruxo. Você vai ser cortando bruxo, bruxo pegando você pelo pescoço, tu pegando pelo pescoço de bruxo. Gente, é briga, guerra mesmo. E as pessoas, elas não têm esse conhecimento. Quando lida com isso, ele vem pra te matar, ele não vem pensando, eu vou só jogar um feiticinho. Não, ele pensa em matar você e tua família. Não se importa se você tem filho, se tu não tem filho. Eles vêm me atacar o gestante. Eles estão ligando? Se eu vou perder o bebê, se não vou? Não tá nem aí. Eles não querem saber. Eles querem nos atacar. Eles querem nos parar. Mando mesmo cortar o cordão de prata. Falo, em nome de Jesus, anjos, cortem o cordão de prata e o cordão de ouro. A maioria nem conhece cordão de ouro. Corta o cordão de prata, corta o cordão de ouro. Mas é neguinho correndo até umas horas. Isso quando eu não pego a minha espada e saio dando espadada em neguinho. Gente, vocês não têm noção como que é uma guerra espiritual. Aí fala que é errado. Não, porque vai matar. Se você não mandar, se você não falar isso, quem vai morrer vai ser você. Vai ser você, os seus filhos. Vai ser você que vocês viram aí aquele ex-satanista. Eu não conheci a trajetória dele, mas agora eu não vou lembrar o nome dele. Que ele faleceu. Lembra? Aquele ex-satanista que faleceu, que ele virou pastor, acho que ele era pastor, não era? Que ele perdeu a mulher, que ele perdeu o filho, lembra? Ele entrou em depressão. Quem lembra aí, gente? Me fala o nome aí pra mim lembrar. Eu vi o testemunho dele uma vez. Eu achei muito forte o testemunho. Isso, Mastral, ele mesmo. Daniel Mastral. Eu vi só o testemunho dele, gente. Eu não tenho paciência pra ficar escutando as outras coisas que ele fala. Não tive paciência. Só tive paciência pra escutar o podcast dele contando o testemunho dele. Ele perdeu a mulher, perdeu o filho. Os filhos... Quem foi que mandou matar? Quem foi? Foi os bruxos. Foi o satanista. Aí você fica aí. Não, porque eu não vou fazer isso. Senhor, se o Senhor quiser, você manda esse bruxo sair da minha casa pelo sangue do cordeiro. Tu não se levanta, não. Tu não vai lá dar um tapa na cara desse bruxo, não. Falar pra ele que vem aqui que eu tenho um óleo na mão. O fogo tá em mim. Ele não vai sair, gente. Eu já se peguei na mão. Vocês não tem. Se eu contar a história, acho que não dá nem pra me contar aqui. Não dá nem pra deixar em salvo, tá? Já se não sei a história dele, não sei, só sei que ele faleceu, mas não sei a história, só vi o testemunho mesmo. Nunca fui a fundo, não tenho tempo para isso. Para ir a fundo na história dele, infelizmente, tá? Então, gente, lidar com bruxo com projeção astral, que tá fazendo feitiçaria, que tá matando criança pra te matar, que tá pegando cabra e tacando fogo pra... Tu não fique forte não pra você ver. Você não fique não. Aí tem um monte de gente que tá fraco, como Acabe, e aí parece espírito de Jezebel, dominando esse Acabe, dominando essa igreja, que às vezes é o pastor ou a pastora, né? Ou você que tá dominando, ou tá deixando de ser dominado pelo espírito de Acabe, porque se sente fraco. Porque é isso que ela vai fazer. Ela vai te fazer se sentir fraco. Vai fazer você se sentir que você não está naquela mesma frequência espiritual, tá? Não é brincadeira. Não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Eu tinha colocado, né, aqui o versículo. Eu coloquei lá no post, não sei se vocês viram. De Apocalipse, né?
falando sobre a igreja de Tiatira, que ela estava tolerando, né? Que a palavra diz que eu tenho contra vocês, que vocês toleram Jezebel. Muitas pessoas toleram Jezebel porque tem medo de mexer com a Jezebel. Porque tem medo, sabem a manipulação que ela faz, tem medo de serem mal falados, tem medo de perder o dízimo, a oferta. Tem muitas pessoas que estão tolerando o espírito de Jezebel. Vocês não têm que tolerar o espírito de Jezebel. Como que vocês vencem o espírito de Jezebel? Com a verdade. Espírito da verdade, gente, a verdade, o Espírito Santo, tendo discernimento, palavra de conhecimento, não vai ser contra vocês. Jezebel, ela não aguenta. Quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais forte você for espiritualmente, menos ela tem força contra você e você consegue tirar ela de onde ela está. Ou aquela pessoa se transforma, porque, gente, tem gente que tem espírito de Jezebel e gosta de ter espírito de Jezebel. Tá? Não adianta, a gente tem que orar por essas pessoas, são nossos irmãos em Cristo. Às vezes nem sabem que estão com esses espíritos, nem sabem que está sendo dominado, como eu falei para vocês, né? Ela faz parte da Rainha do Céu. Rainha do Céu, ela domina o Brasil. Então é uma influência que domina o Brasil. Por isso que você tem que tomar cuidado para você não ser um Jezebel, tá bom? Então você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado contra essa manipulação. Quanto mais jejum, quanto mais oração, quanto mais palavra você tem, mais discernimento você tem. Você tem que ter, gente, discernimento. Quantas vezes eu tenho que falar sobre isso com vocês? Busquem o dom de discernimento. Busquem o dom de profecia. Deus vai usar você contra a profecia e Deus vai te usar para o dom de profecia e isso vai acabar com a Jezebel. Ela não vai aguentar, ela não aguenta lugares que profetas são fortes. Hoje em dia as pessoas não fazem nem mais atos proféticos. Não, tem uns atos proféticos aí que é macumba, né, gente? Pelo sangue do Cordeiro. Vocês tentam, é por isso que eu falo, discernimento é tudo. Discernimento, peguei uma mentorada que ela falou de um ato profético de dormir 3 dias, eu acho, 3 dias se eu não me engano, em cima de um pano para que a doença fosse pro pano e depois enterrava o pano. Para mim isso é macumba. Isso aí é macumba. Gente, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Que eu não sou desses mantos aí. Mas quando eu escutei isso, eu falei, para mim isso é macumba, no meu ver, tá? Bem sei. Comigo, nos meus botões. Então, se eu tiver errado, eu vou me corrigir com vocês. Não, gente, é um ato profético mesmo. Mas eu fico pensando que tem o dom de curar. Você põe a mão na pessoa, ou você ora por cura, a pessoa será curada. Por que você vai usar um pano e você tem que enterrar o pano? Né? Mas tudo bem. Não vou ficar me justificando aqui pra vocês, não. Mas eu achei que isso aí é macumba. Então, tem uns atos proféticos aí que eu acho meio esquisito. Mas um ato profético de você ungir a sua casa, de você mandar os espíritos embora, de você pegar que nem eu pego. Eu tenho um suco de uva que é consagrado. Esse suco de uva eu pego um pouquinho, coloco dentro da água do meu mop e passo na casa inteira para proteger. Para mim, eu estou com a minha casa protegida com o sangue do Cordeiro. Para mim, na minha fé, tá? Então, gente, tem coisas assim que, amém. Né? Mas cada um com seu pensamento, tá? Mas tem umas coisas que é meio esquisito. Esse negócio de ficar enterrando pano, esse negócio aí eu acho meio esquisito. Meio esquisito, tá? Mais parecendo uma simpatia do que um ato profético. Mas tem muitos atos proféticos que Jezebel, ela não gosta que tenha, tá? Jezebel, ela vai tentar manipular para que não aconteça. Deixa eu ver aqui mais outras coisas. Ela, que nem eu falei pra vocês, tá? Então, Jezebel, ela vai requerer, ela precisa, para que ela esteja nesse altar, para que ela esteja ali, tá? Forte. O que ela precisa? Ela precisa, tá? Que tenha no altar maledicência,
Então, pessoas que falam mal de pessoas. Rebelião, tá? Ela precisa que tenha essa confusão, ela precisa que tenha panelinha. Gente, o que acontece com essa igreja que tudo tem panelinha? Tu vai na igreja visitar, tu vê as panelinhas, é nítido as panelinhas, não existe isso em igreja, somos todos irmãos, estamos todos em união, todos fazemos parte do corpo, amém? Então, essas pessoas, né, que fazem panelinha, que gostam, essa panelinha não fica com aquela panelinha ali. Essa panelinha faz melhor, as coisas melhores da igreja do que a outra panelinha. Gente, isso aí, cuidado. Jezebel manipulando aí. Busca saber quem é. É quem? É você ou é o próximo? Mas busque em você. Muitas pessoas são manipuladoras, gostam de manipular, nem que seja para verdade. Eu tenho a palavra na Bíblia. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, e querem manipular. Manipular as pessoas para que elas acreditem naquilo que elas falam. Isso é espírito de Jezebel, tá? Quem convence é o Espírito Santo. Não é a gente, não é manipulação. É o Espírito Santo que nos convence. Porque a gente tem que fazer uma festa na igreja para arrecadar dinheiro. Não é você que tem que convencer. Não é o teu líder que tem que te convencer aí. Tem pessoas, né, que eu comecei a falar do Natal. Ano passado eu falei do Natal. E muitas pessoas não querem participar do Natal nem do Ano Novo, que são consagrações, são datas de consagrações a entidades. E elas não querem participar, mas elas são obrigadas a participar. Gente, isso é manipulação. É aquilo que eu falei pra vocês. Parece que nós saímos de uma prisão que é o mundo e fomos para uma prisão dentro da igreja que a gente, né, se sente que está em Cristo. Mas não estamos. Estamos sendo manipulados. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de manipulação que Jezebel faz. Tá? Tem muitas outras coisas que dá pra me falar sobre Jezebel, mas aí eu vou falar na célula, que tem umas coisas bem fortes pra falar sobre Jezebel, que não dá pra falar aqui na live. A outra live eu acho que eu não consegui deixar salvo, nem sei se tá salvo ou não, por conta disso. Mas, gente, eu tenho muita coisa, muito estudo sobre Jezebel também. Tá? Mas o mais importante que vocês têm que colocar, que vocês têm que focar, que vocês não sejam a Jezebel. Tá? O outro tá sendo Jezebel, se fortalece. Se fortalece em jejum, se fortalece em oração e se fortalece na palavra. Não é você que vai apontar o dedo e vai falar, olha o espírito de Jezebel ali. Não é você. Nós temos um justo juiz, que é Deus. Ele vai abrir os olhos, ele vai mostrar, pode passar o tempo que for. Gente, tem pessoas que eu orei para que Deus mostrasse quem elas eram. Eu tinha visto essa manipulação, eu tinha visto isso nelas. E eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, que você possa mostrar para os meus líderes quem essa pessoa é. Que eles possam ver quem essa pessoa é, sem eu precisar falar. E eu fiquei em oração, gente, e 1 ano depois. Deus mostrou, eu não precisei falar nada. Eu não precisei contar, não precisei falar nada. Simplesmente a máscara caiu. Então a gente vence assim, com oração. Você tem que orar para que aquela pessoa seja convertida. Você tem que orar para que aquela pessoa seja alcançada. E que se ela não for, se ela continuar com o espírito de Jezebel, tentando manipular todo mundo, tentando trazer confusão contra todo mundo, porque todo mundo é do mal, porque todo mundo fez isso contra ela, porque é isso, ela é coitadinha. Gente, tem muito isso. Cuidado você ser o coitadinho da história, tá? Cuidado. Porque eu sou coitadinha. Porque fazem isso comigo. Porque aquela pessoa ali fez aquilo ali comigo. Aí vocês ficam excluindo o profeta. Porque o profeta fez isso comigo. Me perseguiu, sei lá, falou mal de mim, não sei, eles inventam cada coisa, né? Tá em Satanás. Quantas vezes? Meu Jesus, se a minha apóstola acreditasse em todo mundo que fala pra ela que eu estou em Satanás, eu acho que eu já teria sido expulsa da Global, acho que umas 50 vezes. Graças ao bom Senhor, minha apóstola tem discernimento e ela sabe que eu estou posicionada. Para honra e glória do meu Senhor. Ela vai pelo aquilo que Deus mostra para ela. Mas muitas pessoas não vão. Muitas pessoas excluem. Muitas pessoas falam mal, sendo que nem sabem se realmente é aquilo ali. Se realmente a pessoa está naquilo ali. Se realmente não é uma manipulação da Jezebel tentando tirar o foco do profeta.
tentando matar aquele profeta, sufocar aquele profeta, para que ele não fale mais. Ah, não, na próxima igreja eu vou ficar no banco, eu não vou fazer mais nada. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado, principalmente com a nossa língua, principalmente quem nós somos, principalmente o que nós falamos, principalmente de quem você tá falando mal, de quem você tá querendo falar que não tá tão profundo assim, que não tá tão em Cristo assim. Cuidado, cuidado. Você pode estar com o espírito de Jezebel, você nem sabe. Eu acredito que seja mais isso, mas eu vou trazer umas coisas mais pesadas, se vocês quiserem, na célula segunda. Tá, gente? Segunda, eu acho que eu vou trazer umas coisas aqui, se vocês quiserem. Depois vocês me falam. Eu vou querer, que aí tem muita coisa bem pesada de Jezebel que não dá pra falar por aqui. Amém? Depois a gente vê ali, porque tem que ver um tema. Ah, não, acho que eu vou falar do Bom Kippur na célula, na segunda. Deixa eu responder, então, a perguntinha de vocês. Vocês conseguiram entender mais ou menos como, né, essa potestade, ela age? Olha que pergunta interessante. Como saber se eu estou sobre o domínio desse espírito? Você vai saber se você está, né, no domínio desse espírito, se você está conseguindo manipular essa pessoa. Se você está manipulando pessoas para a sua verdade. Você não acredita na verdade do outro. Gente, nós temos que tomar cuidado. Deus vai trazer revelação da palavra para ti que não levou para o outro. Revelação da palavra para ele que não deu para você. Isso não significa que seja mentira, tá? Não tô falando de portas abertas, tá, gente? Vocês não vão falar, ah, não, pode ir lá na macumba, pode ir lá na bruxa, pode ir lá no... Não, tá repreendido. Isso aí tá na Bíblia, não vá contra a Bíblia, tá? Mas você vai ver que tem uma manipulação de quem você anda com. Você tá andando, exemplo, você tem ali a tua turminha na igreja e você não quer que os teus amigos da igreja fiquem com outras pessoas. Então, se você você tem esse espírito de manipulação, de que você tem aquela turminha, só aquela turminha, você não quer incluir mais ninguém, que você tá se achando muito melhor do que os outros, que você sabe mais do que os outros, você pode estar com o espírito de Jezebel. Se você tentar matar um profeta, você vê uma pessoa, tá, que é muito usado, tá começando a ser, entrou agora na igreja, tem 3 meses, tá sendo usado, tá falando e profetiza e ora em línguas, e você pegar e começar a querer matar essa pessoa. Não, mas é muito nova. Será que é Espírito Santo? Mas saiu da bruxaria agora. Mas veio agora do mundo pra cá e já tá assim. Pode ser Espírito de Jezebel. Deus usa, tá, gente? Aqueles que têm fome e que têm sede, não importa o tempo. Não fala de tempo. Quando a gente vai ver Paulo já estava sendo usado. Depois de 3 dias, ele já foi batizado e ele já era usado. Ele só se absteve, se afastou. Eu vou falar mais de Paulo porque eu estou muito profundo em Paulo, tá, gente? Que eu estou estudando isso lá. E aí eu estou mais profundo em Paulo. Mas Paulo, ele ficou 3 anos fora. Todo mundo fala, porque Paulo estudou 3 anos, você tem que estudar 3 anos. Graças a Deus eu já estudei, então não pode me contar isso, né? Que aí pra você ser alguma coisa no ministério, você tem que ter anos. Gente, não tem nada a ver. Paulo se afastou para que ele fosse esquecido, tá? Paulo, ele já tinha conhecimento. Paulo já sabia das escrituras. Paulo já era muito inteligente. Jesus falava com ele diretamente. Ele precisou se afastar esses 3 anos para que as pessoas esquecessem quem ele era, Saulo. Porque Saulo, não se esqueçam quem é Saulo. Saulo, ele matava os cristãos. Saulo prendia os cristãos. Tanto que Ananias não queria ir lá em Saulo. Ele falou, Jesus, mas eu vou lá botar a mão nesse homem é assassino, esse homem persegue a gente. E Deus falou, estou mandando. Lembra? Lembre da palavra, gente. Lembre da palavra. Então, ele não se separou para estudar, para ser um apóstolo, porque nem ele foi aceito pelos apóstolos. Nenhum dos apóstolos aceitou Paulo como apóstolo. Foi Deus que escolheu ele como apóstolo, tá? Então, a gente se abster, sair um pouco da vista, tá? Então, Deus usa a qualquer momento.
Gente, por que eu tô com uma carinha de palhaço? Jesus amado. Será que fui eu? Gente. Tá vendo? Ó, vocês vendo minha zoeira aqui. Jesus. Bem assim. Bem assim, um palhaço. Como é que eu coloquei aquele palhaço, gente? Eu vou colocar, quando vocês fizerem uma pergunta bem besta, eu vou colocar a cara de palhaço aqui. Sim, principados e potestades, eles estão, né, aqui, eles descem, eles vêm, tá? Eles dominam governos, eles dominam. Mari, vê a live. Acho que você não viu a live. Então veja a live que você vai ver o que é o espírito de Jezebel, tá? Aí, gente, aí, ó, cadê a carinha de... Como é que põe a carinha de palhaço aqui agora nessa pergunta, Jesus? Em nome de Jesus, tô aqui 1 hora falando o que é espírito de Jezebel. Cadê? Eu não sei como que eu coloquei, gente. Foi sozinho o negócio aqui. Agora que ia servir. Elaine, o que diferencia um demônio de uma potestade? Demônios são espíritos imundos. Demônios, eles são néfilins, tá? Eles podem nos possuir, potestade não. Potestade são anjos caídos. Essa é a diferença. Porque muitas pessoas expulsam demônios se não vivem verdadeiramente a palavra de Deus. Thaís, boa pergunta. Cadê a cara de palhaço aqui pra me colocar? Jesus, como que esse Insta colocou isso? Me coloca aqui de novo, por gentileza. Porque pra mim expulsar um demônio, tem que jejuar, orar, tá na presença. Porque eu sei que se eu não fizer isso, não vai sair. E aí, né, tem um povo que não tá. E aí vai expulsar no nome de Jesus. É Deus que comanda, né? Mas eu creio que se for tentar tirar se for tentar tirar uma legião, eu acredito que já não obedeça, né? Eu acredito que tire os espíritos pequenos. Isso é o que eu acredito. Eu acredito. O milagre quem faz é Jesus, quem faz é o Espírito Santo. Então, também queria saber por quê, né? Por que tem essas pessoas aí? Ou fala que expulsou e não expulsou nada, né? Também tem essas, já peguei umas dessas também. Ah, expulsou o demônio. Quando eu fui orar, a pessoa já tava cheia. Eu não sei colocar o filtro. Pra mim não aparece aqui. Não sei como que apareceu aquele filtro. É Satanás. Mas eu gostei. Você tentou me envergonhar na minha live? Então molhe. Porque eu gostei, eu devia ter colocado aqui, ó, ia representar minhas carinhas aqui, gente, que eu adoro fazer carinho. Principalmente no WhatsApp. Se você conversar comigo no WhatsApp, eu vou mandar um monte de carinha pra vocês. Eu sou muito expressiva, eu gosto muito de me expressar com carinhas. Ó, a Kelly uma vez sonhou que estava expulsando um demônio e ele vinha de braços dados com ela. Jesus. Jesus, Kelly do céu, repreende em nome de Jesus. Tu expulsava o demônio tava contigo ali, amiguinho, batendo papo. Jesus tá repreendido. Kismara. Pastor, espírito imundo é filho das mulheres com os anjos caídos? Sim, mas não só os filhos das mulheres, tá? Tem também homem, teve um monte de coisa. Porque os anjos saíram fazendo loucura. Os anjos pegou animal, por isso que tem sereias. O negócio é eles fizeram uma festa bem feita, sabe? Fizeram uma coisa bem feia no nosso mundo. Por isso que Deus, ele foi e fez o dilúvio. Nós não estávamos preparados para o dilúvio. Nós não estávamos preparados para isso. Não era para a gente viver da forma que nós vivemos. Por isso que antigamente eles viviam 1000 anos, né? 900 anos, 800, 700 anos. E nós não conseguimos viver nem 120 direito. Porque o mundo, ele não foi feito para ter chuva.
Não foi feito para ter essa atmosfera. Não foi isso que Deus quis. Por isso que essa terra será destruída e a nova Jerusalém será feita, que será o terceiro Éden, tá? Sim, potestades, ó, Elane, tronos, potestades, hostes do mal, tá? São tudo anjo caído. Tem tanto anjo caído que você não tem noção. Tem muito anjo caído. Karina, se eu te contar que eu tive uma guerra com os espíritos aquáticos e era uma sereia e a bicha era o cão chupando manga, a bicha era feia, vocês veem toda a sereia, tudo bonitinha, né? Com o cabelinho longo lá, mentira. Elas são horrível. Horrível. Eu já tive guerra espiritual com sereia. Gente, se eu contar as loucuras aqui, o povo vai parar de me seguir. Senhor, em nome de Jesus, salvar aqueles que o Senhor mandar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acho que eu já respondi o que a Karina falou, né? Jéssica, eu acredito que sim, tá? Porque as características de um narcisista é muito parecido com as características de uma pessoa que possui espírito de Jezebel. Se você vê, é igual, é idêntico a uma pessoa que gosta de manipular, que gosta de deixar a outra inferior. Sempre tem um acabe, então ou é a esposa, ou é um filho. Sempre tem alguém ali que ela precisa humilhar para que ela se sinta melhor, né? Para o resto do mundo, ela é a pessoa mais bonita da face da terra, mais boazinha, né? E para quem ela tá ali do lado não é. Gente, é muito característico com o espírito de Jezebel. Muito. Acabou as perguntas. Gente, vocês têm que entender que tem demônios separados, tá, gente? Não existe os elementos à toa. Satanás não inventou os elementos. Satanás, para ele usar os elementos, é porque Deus criou e Deus, ele usa os elementos, tá? Então, tem o elemento do ar, fogo, terra e... Calma. Ar, fogo, terra e água, tá? Tem os 4 elementos. Tem espíritos dos ares, tá? Espíritos dos ares que atacam muito a nossa mente. Tem os espíritos terrestres, tá? Que são espíritos imundos, que são aqueles que atacam mais a nossa casa, a nós mesmos, então dá muita depressão, a pessoa tem a casa muito suja, eles atacam mais aqui, tá? Por aqui. E tem os espíritos aquáticos. Os espíritos aquáticos, gente, eles atacam na área sexual, eles atacam na mente. Esses aí são os piores. Os piores. Eu tô me aprofundando, né? Eu tenho me aprofundado, já tem uns 2 anos, nos espíritos aquáticos. Então eu tô estudando bastante para trazer mais informações e trazer mais. E quando eu comecei a estudar, deixa eu contar para vocês um mistério aqui. Já acabou de Jezebel, quem quiser eu já falo mais um pouquinho. Quem não quiser, Jezebel já foi. Agora eu vou contar outra coisa. Gente, quando eu fui começar a estudar sobre os espíritos aquáticos, eu falei assim, vou tentar, né, entender que demônios são esses, porque eu já vi um demônio tipo Lula. E eu falei assim, que demônio é esse tipo Lula? Aí eu sei que a gente tá na era de Leviatã. E Deus tinha me arrebatado, gente, pro fundo do mar. Eu vi um lugar muito escuro e tinha várias criaturas esquisitas. Eu falei assim, gente, isso aqui é muito estranho. Será que foi uma visão? Será que eu sonhei? O que será que aconteceu? E aí eu comecei a pesquisar sobre os espíritos aquáticos. E eu comecei a descobrir que existem os espíritos aquáticos e que eles estão atacando a gente nesse momento, porque é eles que mandam, né? Eles que comandam agora por conta de Leviatã, a era de Leviatã. Quando eu comecei a estudar, foi quando eu fui atacada por essa sereia. Gente, ela é muito feia, muito feia. E eu não entendi, eu falei assim, gente, agora como que eu vou me proteger? Porque ela conseguia, gente, eu jejum, oração, tá? E eu não conseguia me proteger dela. E eu falei assim, como que eu posso me proteger dela? Como eu posso me proteger dos espíritos aquáticos? Nós mulheres, tá? Agora eu vou falar para as mulheres. Nós mulheres,
nós somos protegidas pelos espíritos aquáticos, nós estamos em aliança com o nosso marido. A aliança, nosso marido, ele tá ali, você tá, né, certinho, no amorzinho, tá em dia, o amorzinho, não tá 1 mês, 6 meses, igual a maioria fica. Tudo certinho ali nos 3 dias. Você é protegida pela semente do seu marido. Eu sei que isso aqui que eu vou falar pra vocês parece bomba, parece que, o que é isso? Nada a ver. Mas quem passa sabe. Então eu comecei a entender que eu sou protegida porque eles atacam a nossa área sexual, tá? Eles atacam a nossa mente, eles vão tentar acabar com você. Eles são muito mais fortes do que os terrestres, porque tá na era de Leviatã. Então eles são muito mais fortes do que os espíritos dos ares e os espíritos terrestres. E quando eu entendi, essa chave virou. E aí eu comecei a ser protegida. E aí eu não sou mais atacada. Eles vêm, eles podem vir, mas eles não conseguem me atingir, eles não conseguem me tocar. Então, gente, é muito forte. Eu tive que traduzir muitos livros de inglês, porque é mais americano que fala sobre esses espíritos aquáticos. Eu tive que traduzir para português para me conseguir entender. Quem é casada, que é melhor nem mexer com os espíritos aquáticos. Melhor ficar bem, porque eles são, assim, um nível espiritual para você guerrear muito forte. Karina, não fala isso não. Karina, se tu de 3 em 3 dias tu tá falando que tá com preguiça, você tá botando um demônio perto de você aí. Não fale um negócio desse não, tá? Não fale. Não fale. Então, gente, tem sim. Tem batalhas espirituais que nós precisamos de um sacerdote. Nós precisamos da cobertura dos nossos maridos. Sim, parece que é religiosidade que eu tô falando? Pode parecer. Pode parecer que eu tô falando bobeira? Pode. Mas tem guerras que a gente só vai vencer quando a gente tem a semente do nosso marido nos protegendo. Quando a gente tem oração e proteção dos nossos maridos. É chato falar isso, eu sei. Porque eu, né, vim de uma parte de feminismo, de que eu podia fazer tudo, né? Eu não sei, Zaine, eu nunca vi. A profeta Zaine colocou aqui. Eu já vi um parecido com um Avatar. Eles são aquáticos? Não sei. Eu não sei. O Avatar, qual Avatar? Eu acho que não, acho que o Avatar é terrestre. Se for do filme Avatar, eu acho que é do Avatar terrestre. Os aquáticos, gente, eles têm mesmo características de peixe. Então, eles é lula. É uns bichos muito feios, tipo lula. Tipo sereia, mas elas são tudo deformadas. É uns negócios bem... Olha o que a profeta Sil colocou aqui, é verdade. Não posso falar a palavra, mas é altar. Por ter, tem que colocar lenha. Tem que colocar lenha porque é um altar. E tem proteção, gente. Não pode fornicar não, viu? Fornicar é ilegalidade pra Lilith, pro rebanho todo entrar. Tem que orar, gente. Tem que orar pro marido fazer. Tem que orar em nome de Jesus. Repreender tudo aquilo que Satanás colocou ali pra aprender. Porque, gente, por que Satanás ia tentar parar a vida, né, ser do crente? Tentem raciocinar. Satanás não ia tentar, se fosse uma coisa ruim, ele não ia tentar parar, ele ia deixar a gente fazer. Ele não deixa, ele tira o nosso desejo, ele tira a vontade do esposo, ele tira tudo isso como guerra espiritual, porque ele sabe o poder que isso causa no mundo espiritual. E eu aprendi muitas chaves por conta dos sacerdotes. Eu vou ensinar isso para as meninas agora na libertação nível 1 também, para se preparar para os meninos também, porque tem sacerdotes lá, graças a Deus. Olha, a Fer já sonhou com sereia e ela falou que é demônio. Gente, é demônio, gente. É cada coisa, gente, que a gente vai aprendendo.
Olha, a pastora Ceissa, ela também foi arrebatada e foi levada para um trono onde tinha sereias fortes. Eu já vi. Eu lembro até hoje, foi quando eu comecei, que nem eu te falei, acho que foi uns 2 anos atrás, foi quando eu comecei muito forte no jejum. Pastora, eu vi aquele lugar preto e era como se fosse um abismo preto no fundo do mar. Eu vi o dragão e eu vi vários seres, vários seres. Vários seres, vi as sereias, vi vários seres, gente, não sei nem explicar. Uns bichos esquisitos, meio peixe, meio que tinha braço. Olha, a Flavinha falou que a família dela é muito atacada nessa área. Vocês acreditam que eu nunca vi esse filme do Aquaman? Eu vi agora que tem na Netflix. Eu vou ver se eu vejo pra mim ver se tem alguma ligação. Gente, tudo que é espírito, tudo que é demônio, tudo que é potestade, ódio do mal, só vai entrar na nossa vida se a gente der liberdade. Tu abriu uma porta, ele vai entrar. Abriu, ele não é que nem o Espírito Santo. Que a porta tá aberta e você não chamou, ele não entra. Porque ele é educado. Demônio, gente, você nem chamou. Você abriu a porta, ele já tá dentro. Às vezes você nem abriu a porta, você só tirou a chave da fechadura, fez uma caquinha ali, um pecado, alguma coisa, ele entrou pelo buraco da fechadura. Pelo buraco da fechadura. Personal, acho que é muitos. Gente, vocês têm um nome difícil, vocês não façam isso comigo, não. Eu não consigo falar o nome, pronunciar o nome, então eu vou falar personal, tá? Ela perguntou aqui, pessoas que morreram afogadas podem ter sido tragadas por esses seres? Depende. Você é um cristão? Eu acredito que Deus não vai permitir que você morra afogado. Tá? Eu não acredito, eu creio que o Espírito Santo vai te proteger, que os anjos do céu vão te proteger. Mas pode sim ser puxado, não sei te dizer. Em relação a isso mesmo ali no real, eu não sei te dizer. É tanta batalha espiritual que eu faço que na realidade aqui no nosso mundo, não sei te dizer não, tá? Mas pode ser sim, Satanás ele mata, né? E se a pessoa tiver legalidade, ele pode puxar ali e matar. Quantos testemunhos? Gente, a gente tem que tentar entender que tudo aquilo que muitas pessoas já viveram e viram acontece. Não é um surto coletivo de loucura. Não existe isso, gente, desde a antiguidade. Eles colocavam na pedra os desenhos das sereias. Eles colocavam nas pedras, né, os alienígenas. Vai lá, eu falei de alienígena, demônio. Tudo potestade. Mas vamos falar isso de outro dia. Oh, glória. Eu também tava assim, sabe? Era como se eu tivesse, pastora, escondida de Leviatã. Eu não escutei nada. Não escutei nada. Era um eco. Eu não escutava nada, mas eu via. Não foi como Lilith, quando eu fui pro trono dela, que eu vi ela mandando os bichos lá fazer as coisas. Fer, vocês acreditam que eu nunca pensei na parte de Atlântida, gente? Não pensei nisso. Eu vou dar uma estudada nessa parte de Atlântida. Não pensei em estudar. Eu sei sobre a Atlântida em relação ao mundo, né? O que eu estudei no mundo. Mas na parte espiritual, eu não sei. Não pensei. Mas pode ser, né? Ele está no fundo do mar. Muitos dizem isso. Pode ser, Andressa,
que você tá com esse medo de morrer afogado, esse medo, porque Satanás tá te botando esse medo, aí você não entra no mar. Mas não tenha medo, não. Ó a Kelly falando aí da minha mentoria dos sonhos. Realmente, gente, vocês que querem aprender a interpretar sonhos, tem a mentoria dos sonhos, tá, gente? Vou aproveitar para falar, né? Eu já vou finalizar aqui. Eu vou aproveitar para falar para vocês que eu vou fazer uma mentoria, tá? Dia 16 eu vou fazer a mentoria de bastardia, falando sobre a bastardia espiritual. Você que nasceu, né? Não nasceu num casamento. Você que não entende por que tá tudo bloqueado na sua vida. Você já fez libertação, você já buscou e ainda tem alguns bloqueios e você não entende por quê. Pode ser espírito de bastardia. Então, quem quiser aprender mais, ou você que quer aprender, eu nunca ouvi falar, eu quero aprender, vai ser uma aula sobre bastardia. Então, você que quer aprender, você que quer quebrar isso na sua vida, eu convido você para a mentoria Bastardia, dia 16 agora. É só você falar com a Denise, tá, gente? Pastor, é verdade, o manto de invisibilidade. Eu sempre coloco o manto de invisibilidade, gente. É sempre bom colocar o manto de invisibilidade. Foi o que você falou do preso no gelo, Jesus? Falando muito também que na Antártica que estão os anjos caídos da prisão. Eu também acredito. Mas não são os anjos que caíram, tá, Fê? Eu acredito que quem esteja lá na Antártida seja os anjos que pecaram. Porque os anjos que caíram ainda não foram julgados por Deus. Quando a gente vai para a palavra, Deus ele fala que ele ainda não julgou. Eles serão julgados em Apocalipse. Quem foi julgado foi na segunda rebelião, os anjos que pecaram. Esses foram julgados e aprisionados. Então eu acredito que sejam os anjos que pecaram que estejam lá na Antártida, preso no gelo. Eu acredito também. A Melissa falou assim, pastora Jéssica, dia 28/9 ou 29 teve um alinhamento. Foi do dia 28 ao dia 29. Teve alinhamento e muitas pessoas que eu conheço, ficaram com dores de cabeça e dores no corpo. É por conta do alinhamento. Cada vez que tem um alinhamento, gente, forças espirituais dos tronos de cada planeta tem um trono, tá? Eles têm um trono. Esses planetas, eles ficaram mais fortes e a influência maligna pra gente ficou mais forte. Vocês vão ver agora dia 7. Dia 7, né, vai ter uma lua de sangue, um eclipse, e vai ser um dos mais duradouros. Por que vocês acham que vai acontecer esse eclipse? O Brasil está sob sentença. Eu amo o Yom Kippur, eu faço o Yom Kippur e eu vou trazer uma live falando sobre o Yom Kippur para vocês. Sábado agora eu vou fazer uma live falando sobre o jejum de 40 dias que a gente vai começar a fazer, tá? Eu vou proclamar as bênçãos do Yom Kippur. Eu vou explicar também mais sobre o Yom Kippur, mas o meu intuito para esse jejum de 40 dias é pra gente se aprofundar mais em Cristo. Mas eu sou a favor do Yom Kippur, eu faço o Yom Kippur já tem 3 anos. Esse é o 4º ano que eu vou fazer o Yom Kippur e eu vou falar pra vocês que eu só tenho bênçãos na minha vida. Porque eu fiz conforme a palavra diz que a gente tem que fazer. Então você tem uma forma correta. Eu tô até com minha apostilazinha aqui que eu vou estudar sobre o Yom Kippur pra falar pra vocês na live sobre o Yom Kippur. Silvana, você quer aprender a fazer conquista de território? Entra na mesa da presença, no nosso grupo, tá? Grupo do Telegram. O link tá na minha bio. Lá tem o PDF de como se faz a conquista de território. É bem facinho, é só você seguir o passo a passo ali. Profeta Ivonei, shalom, shalom. Gente, então era isso, tá? Então eu vou finalizar aqui, minha cabeça tá dando demais. Eu acho que eu vou lá ver minha pressão. Eu vou deixar salvo, porque eu creio que a gente não falou nada demais aqui.
Vou trazer, eu posso trazer. Antes do dia 7, que dia é hoje, gente? Que dia é hoje? Eu posso trazer, mas vai ser uma sentença contra o Brasil. Depois eu posso falar sobre isso com vocês rapidinho, sobre essa lua de sangue. Gente, é nítido no dia 7, né? Falando, vocês sabem, República do Brasil. Então tem muita coisa. Essas coisas não dá pra falar muito, tá, gente? Em relação à política, essas coisas não pode falar aqui no Insta. Tem que evitar porque eles estão cortando. Tá? Gente, que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, fechem os olhos aí, tá? Põe em posição de mãos, que eu vou estar orando por vocês. Pai, na autoridade do nome de Jesus. Eu peço agora, Senhor, que você mande, Pai, anjos de batalha espiritual, Senhor, ao encontro de cada um aqui presente, Pai. Todos aqueles que assistiram essa live e que ainda vão assistir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda influência, Pai, de Jezebel, Senhor, contra a vida deles, Pai. Que toda influência maligna, Senhor, que esteja influenciando eles, Pai, para manipular pessoas ou para que eles sejam Acabe, que sejam manipulados, que seja quebrado na autoridade do nome de Jesus. Pai, abre os olhos espirituais dos teus filhos, abre os ouvidos deles, Senhor. Se eles estiverem embaixo dessa influência, na autoridade do nome de Jesus, que seja quebrado agora. Pai, em nome de Jesus, que os anjos vão arrancando agora, Senhor. Todo esse orgulho, Pai, todo esse espírito de narcisismo, Senhor. Tudo aquilo que deseja dominar tudo, Senhor. A casa, dominar o ministério, Senhor. Dominar as pessoas que estão em volta. Que seja quebrado em nome de Jesus, Senhor. Pai, entrega para os teus filhos, Senhor, os frutos do Espírito. Que eles sejam mansos, amáveis, Senhor. Que eles tenham domínio próprio, Pai. Em nome de Jesus, desça sobre eles, Pai, os teus olhos, Senhor. Os teus olhos, os teus bálsamos de renovo e de força, Pai. Derrama sobre eles autoridade para que eles possam ver se eles estão sendo Jezebel na vida de alguém. Se eles estão sendo manipulados, Senhor, por profecias, ou eles estão manipulando as profecias, Senhor. Ou se eles estão, Senhor, vendo pessoas manipulando, Pai. Pai, não esfria, Senhor, o coração dos teus filhos. Que eles estejam com a visão em ti e não no homem. Que eles orem por essas pessoas para que essas pessoas sejam transformadas, assim como eu oro pelos que possam possuir esse espírito. Que eles sejam tocados essa noite e que eles sejam verdadeiramente transformados pelo teu Espírito Santo. Que eles carreguem, Senhor, o teu Espírito Santo e os teus frutos. Que eles vejam, Senhor, aquilo que o Senhor é. E que eles sejam como o Senhor. Que não brilhe, Senhor, a face deles, mas que brilhe a tua face, Senhor. É isso que eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Karina, obrigado. Eu espero que eu continue ensinando. Aí a gente vai falar sobre a última, tá? O último trono. Na live que vem a gente vai continuar falando sobre isso. Eu sei que vocês querem saber sobre muitos demônios, né? E eu vou trazer sobre esses demônios pra vocês aqui. Então que Deus abençoe vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Vamos lá pra mesa, tá? Então me conta lá. Querem falar mais? Vamos falar de espírito aquático, vamos comentar, que eu acho que eu vou lá pro postinho, vou ficar lá umas 50 horas lá. Então vamos fazer companhia pra mim. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.